Isso, e agora a gente pode começar a falar na prática, como que funciona a IA da Criminal Player e o que tem de diferente do mercado de outras IAs comuns. A gente sabe que o André trabalha diariamente, praticamente 24 horas por dia em cima disso. Então a gente lançou em novembro e a gente já tem mais de 70 IAs disponíveis que semanalmente o André vem trazendo pra gente cada vez mais novidade e mais sofisticação, então elas não estão mais do jeito que elas iniciaram, então elas passam por camadas de maior inteligência, estão ficando cada vez melhores. Então, quero que o André conte um pouco mais como que está sendo esse processo e como que é na prática, André. Como que o advogado vai lá, vai redigir a pergunta, precisa de um prompt, como que funciona esse processo? Depois tu mostra pra eles também, né? Tu podia fazer uns videozinhos pra botar aqui, pessoal. Sim, sim. Eu acho que assim, o que que a gente tem, né? Eu vou falar um pouquinho das IAs de precedentes, né? De julgados. A gente tem uma grande quantidade de informação e a gente precisa tirar valor delas, né? Os advogados precisam tirar valor delas. Então, tem duas tarefas. Uma, você precisa encontrar os julgados que façam sentido para o que você está precisando. E depois você precisa, com esses julgados, né, fazer uma análise crítica como você entende, né, a linha de raciocínio, como você constrói uma estratégia usando eles. O que a gente fez? A gente fez as duas coisas num ponto só. Né? Então você tem IAs. Né? E isso é bem legal. A gente está passando agora por uma reformulação, a gente está subindo a segunda geração de IAs. Né? Elas são mais inteligentes porque elas usam, né, algo que a gente entendeu que fazia mais sentido e funcionava melhor. Elas usam duas camadas de inteligência artificial. Uma, ela vai ser especialista em entender como foi construído um julgado, né? Como que foi construída uma decisão. Então, o relatório da decisão, o voto do ministro, né? E a ementa e o acórdão daquela decisão. Então, ela é muito boa nisso. E a gente tem uma outra IA, uma outra inteligência, que ela é muito boa em entender os padrões entre decisões. Entender como várias decisões se correlacionam e como eu tiro insights interessantes a respeito disso. E aí agora a gente juntou as duas. Então toda vez que você vai lá e faz uma pergunta, ó, eu tenho uma situação tal, eu preciso encontrar precedentes em relação a esse tema. As duas IAs vão trabalhar em conjunto e vão te dar uma resposta buscando de forma semântica, né? Acho que é algo bem legal também que hoje a gente tem à disposição, né? Eu não vou procurar palavras-chave, eu não vou achar a melhor arquitetura de conectores para ir lá dentro do site do STJ e achar a situação que eu preciso. Eu vou pedir para ela, né, de acordo com ou um caso parecido ou com uma linha de raciocínio, as melhores decisões ali. E eu vou pedir, né, e eu vou poder explorar isso, né, através do MIA, onde eu consiga discutir, eu consigo fazer uma pergunta, eu não gostei da resposta, eu peço para ela aprofundar, eu peço para ela dar outra linha de resposta, né? Eu posso argumentar com ela, eu posso pedir uma análise crítica em relação àquilo, né? Dentre esses julgados, né, qual que é a linha de pensamento da ministra Daniela em relação a ele? Dentro desses julgados, me mostra as diferenças das decisões favoráveis e desfavoráveis e os principais elementos que levaram entre uma decisão e outra. Né? Então aí você achou as decisões e você está usando o poder das IAs, que eu acho que o mais poderoso dessas IAs, né, como são grandes modelos de linguagem, eles são muito inteligentes, mas muito inteligentes, né? Eu acredito muito mais que a gente entender padrões, entender o que é importante dentro de um grande texto, né? E fazer uma comparação entre um julgado, que às vezes é um texto ali, né, vou falar de 10 páginas, né, onde tem toda a elaboração, todo o voto do ministro e tudo mais, e outro, né, e você achar as diferenças, né, e principalmente o que motivou a uma decisão favorável ou desfavorável, eles fazem isso no instante, né, em uma quantidade muito gigante de informações. Então isso eu acho que a gente traz um grande salto, né, de você conseguir localizar e conseguir fazer uma análise crítica no mesmo local. Né? E aí, qual que é a estratégia que a gente usou? Né? A gente tem uma quantidade muito grande de informação. Eu vou disponibilizar ela igual o GPT faz? Né? Não. Né? A gente vai ter IAs que tem, né, todos os julgados ali, você pode buscar uma linha de decisão. Mas você vai ter IAs específicas por ministros ou por assuntos. E aí eu consigo fazer a mesma pergunta, né, como eu tinha falado antes, né, a mesma pergunta para diferentes visões de respostas, né, porque eu quero respostas diferentes. Né? Eu quero toda a linha de julgamento da Daniela a respeito do tema. Depois eu quero a linha de julgamento do Rogério Schietti a respeito de um tema. Eu quero entender as diferenças entre os dois jogadores e como que eles
interpretam, né, as leis e entendem os argumentos, né? Então é isso que a gente construiu. A gente construiu diversos pontos de vistas para tratar os dados, né? Então, do caso dos precedentes é bem legal. A gente tem uma preocupação muito grande, né, de não criar informação. Eu acho que isso é uma das principais restrições quando a gente fala com os advogados, né? Cara, eu quero confiar nas respostas, né? Eu sei que o ChatGPT, né, e eu acho que isso é um perigo, né? Os estagiários, se você for lá e pedir para ele construir uma estratégia de defesa, pedir para ele construir uma petição, um habeas corpus, ele vai fazer, vai ficar muito bom, né? Bonitão. Agora, Fundamentação. ele usou aquilo com base em qual informação e qual precedente ele colocou lá, né? O quanto de informação ele criou, né? Porque ele cria. Então, eu acho que isso é legal. A gente tem uma preocupação muito forte e genuína em manter a referência com o que é real, né? Então, toda vez que eu trago e a gente vai entregar nessa segunda geração de IAs, eu tenho uma camada adicional que não é IA. Eu tenho uma camada adicional que, depois que a IA monta, formula a resposta, ela vai lá, pega as informações e checa as referências e traz para você baseado no STJ. Então, você abre cada julgado na base oficial do STJ ali. Então, tanto para você aprofundar, né, porque a IA ela vai te dar uma linha, né, de pensamento, uma análise crítica. Mas quem vai construir ela é você. Então, se você, o ideal que se espera, você vai entrar no julgado, você vai entender realmente aquilo, você vai ver os detalhes daquele julgamento e seguir, e você vai ter toda a referência para saber se aquela informação é certa ou errada, né? Então, eu acho que isso no caso das IAs de precedentes, né, são vários ganhos que a gente traz, e que vai na linha, né? Eu não entrego, né, decisão pronta, né? Eu não acho que esse é o papel, né, das IAs, principalmente as IAs do Criminal Play. Eu entrego bastante poder de fogo para o advogado entender e fazer um grande trabalho num tempo muito rápido, né? Então vai dar para ele vai dar para ele mais tempo, né, para aprender mais coisas que estão mudando, né? O digital está invadindo, né? Então vai dar para ele mais tempo para construir melhor os conhecimentos, construir melhor as defesas, né? E ser mais eficiente, né? Hoje, acho que quando você faz um trabalho em um tempo muito reduzido, muito menor, né, de uma qualidade igual, você ganha mais tempo para fazer outras coisas ou para se aprimorar mais, né? Então, isso é eficiência. Então, é por aí que a gente vai com as nossas IAs. Como é incrível a gente entender o quanto o tempo vai economizar mesmo, porque a gente vem, né, agora fazendo a frente, assim, na comunicação também, dentro da Criminal Player, eu percebo, a maior reclamação é falta de tempo. As pessoas não têm tempo, e isso causa um estrago muito grande, porque é falta de tempo para te se aprofundar, ler doutrina, o quanto é importante isso, que é o que casa muito com a IA, ela não vem para substituir isso. A gente não quer que substitua o teu estudo diário, porque é necessário sempre abrir doutrina, ler muito, se aprofundar muito. Mas no dia a dia a gente não tem tempo de fazer isso realmente, né? Até por causa do pensamento crítico também, né? Desculpa, mas a gente podia perguntar, e eu acho que esse é um papel, assim, só para aproveitar esse gancho do André, porque a pergunta assim, bom, hoje eu tenho uma assinatura de um GPT, de um Copilot, eu tenho a Llama aberta, tem muita oferta, né? Qual a diferença? Né? Me perguntam assim, qual é a diferença? Vamos pensar assim, eu acho que vale a pena, até a pergunta foi muito legal. O que é um modelo de linguagem largo, um grande modelo de linguagem? Ele vai perguntar assim, qual é a persona que vai chegar para ele? Se tu perguntar, quanto é que ganha uma condenação de dano moral por inscrição no Serasa SPC ilícito no Brasil? O que a máquina tem que pensar? A pessoa está perguntando, ela está me perguntando qual é o padrão. Então ele vai lá para a estatística e vai perguntar assim, estatística vai ter média, moda e mediana. Ela vai buscar um desses 3 critérios e vai me dizer, ó, o padrão de condenação é de R$5.000. Ela deu uma resposta certa, precisa, mas que não resolve o teu problema. Porque tu quer resolver isso aqui era Apucarana, teu juiz de Apucarana, tu quer saber o juiz de Apucarana quanto é que dá e a turma recursal. Ou tu quer saber quanto é que dá o juiz da Vara Civil e o Tribunal do Paraná. Ou seja, é isso que tu queres. Então os grandes modelos de linguagem, eles pegam todo esse emaranhado de dados e vão te dar respostas a partir de padrões que vão trabalhar com a estatística. Não resolve para ti a pergunta. Então, por isso que dá uma ampla dispersão, porque ele não vai te dar
uma resposta, até porque muitos modelos usam fontes de julgados americana, inglesa. Então, assim, tu tens as fontes não são as fontes do Brasil. Então, assim, tem alguns modelos já usam base brasileira. Bom, feito isso. Então, por que eu vou consumir do Criminal Play e não vou fazer o meu? Eu posso fazer uma assinatura do GPT, criar lá uma instanciazinha e eu mesmo botar os julgados que eu quiser. Maravilha! Você pode fazer isso. Você tem tempo para fazer isso todo dia? Você tem tempo para ranquear quais são as melhores fontes? Você tem tempo para fazer aquilo que é curadoria. Curadoria é o André, eu, várias pessoas e muitos dos players que trabalham na comunidade fazem o quê? Vão anotar quais são os melhores julgados, aqueles que já têm lei revogada, que ficam para trás, para que a gente tenha não um grande modelo, mas um modelo menor, que a gente tenha uma base para ensinar o modelo para que ele converse só com fontes relevantes. Se tu põe sujeira, sai sujeira. Tu vai fazer uma batida no liquidificador. Se tu botar uma casca, vai sair a casca, vai sair batida, vai ficar... Então, tem que fazer o quê? Tu cuida nas entradas para que o processamento te dê uma saída melhor. É isso que a máquina faz. E faz isso todo dia. Porque não interessa se tu tens uma audiência, se tivesse que viajar, se é final de semana, a máquina está capturando, está abastecendo, está scrapeando todo dia, e tu tens o quê? Então tu tens uma base. O teu problema é droga, tá lá. É crime ambiental, tá lá. Isso a gente está ampliando. Porque tu seleciona as fontes que vão entrar nesse pequeno modelo que vai te dar uma resposta melhor. Se você for falar isso com cientista de dados, isso foi um problema sério para poder eu e o André aqui bater muito problema. Quando ele vai construir um modelo, ele está preocupado com a função de perda, com a loss. Ele quer fazer um trade-off. Porque ele quer que o modelo dele responda tudo. Mas é justamente o contrário do nosso. Quando tem as instâncias de cada ministro, aquela resposta que é dada não representa o estado da arte. Representa a resposta considerado só aquela instância. Então, o que eu tenho? Overfitting, que é um problema, porque o que é overfitar de uma máquina? Assim, a máquina ela é tão precisa, mas ela não consegue generalizar para casos futuros. Mas a gente não quer isso, eu só quero dar entrega para o teu usuário de como é o ministro naquele momento, quais são os argumentos relevantes. Cara, é isso que a gente está te entregando. E essa é a diferença, André. A gente não está fazendo o trabalho da pessoa. A gente não está trabalhando substituindo um advogado. A gente está te dando o estado da arte. Tu pode generalizar, a gente pode usar outros mecanismos. E aí foi o que o André fez. O André assim, a DeepSeek deu um nome aqui, e o André fez isso aqui no Criminal Play. Ele fez essa sacanagem. Porque o que ele fez? Ele fez um para estudar e outro para resolver. Então, assim, o que a DeepSeek fez no mundo inteiro? Cara, a DeepSeek fez uma coisa maravilhosa. Eles ficaram assim, não tem processamento, não tem GPU para tanto, beleza. Então eu faço o quê? Faço um modelinho menor, e põe para aprender com o outro. Então o André, que não é trouxa, o cara pegou na hora e arrumou aqui. Então o que a gente faz? A gente tem um modelo que gira por trás, que tem todas as dificuldades, pode ter erro, pode ter tudo, mas tem uma coisa em IA que é assim, é a temperatura. Você imagina assim, temperatura vai de 0 a 10. 10 é o Rolando Lero. Ele não achou, ele vai inventar. Vai te dar uma entrega, vai te dizer como é que é mais ou menos, vai pegar um pensamento analógico. E 0 é o Spock. Pode, não pode, foi isso. Se não souber, ele diz, não sei. E a nossa é 0. Então, se tu não achar na base de conhecimento do ministro Schietti a resposta, tu retorna, tu não sabe. Tu não inventa. Se tu deixar a temperatura 10, e aí tu faz um modelinho que no teu assinatura, pagando para o GPT, tal, só que tu não sabe nem mudar a função N, nem a temperatura, ele vai inventar. Porque aqui, para fazer, o André teria que fazer isso. A gente pegou os modelos, a gente usa alguns por trás, tem que dizer, não pesquisa fora. E ele ia lá e fazia. E tu vai lá e diz, não pode, porra, não pode. E aí, até ele dizer assim, por quê? Porque ele está entregando para o mercado. O mercado é igual o non-liquid do Poder Judiciário, ele tem que entregar alguma coisa, porque ele quer continuar. Quando a gente ensina para ele que, o não entregar é o que a gente quer, porque tu não vai fazer com que o usuário erre, cara, do ponto de vista da lógica de quem pensa o LLM, não faz sentido, para nós faz toda.
Então, é nesse sentido que o André conseguiu fazer. Você pode fazer, você vai gastar mais do que eu gastaria na assinatura para consumir. Aqui você tem um atalho de todo aquele esforço que você faria para capturar, transformar em PDF, botar na base, ranquear, estruturar, atualizar, anotar cada um deles, é feito por aqui. E se você, de fato, usar e não gostar, tem problema. Porque eu não conheço ninguém que tenha usado e que tenha dito. Não é aquela história 100%, porque sempre tem uma variação, e às vezes, e aí eu acho que aí a gente tem uma questão para melhorar, é como fazer a pergunta. Prompt não é qualquer maneira. Então a gente tem que saber fazer a pergunta e saber fazer isso. E aí, André, eu acho que a gente tem uma questão que muitas vezes a gente está querendo que a máquina nos extraia documento. E o que o André falou aqui é uma coisa muito legal. Eu uso muito comparar julgado. Então, assim, eu quero saber, entre a ministra e qual o ponto que é diferente dos dois. Então, a gente consegue também criar estratégias para poder fazer comparação entre julgados, comparação de temas, e criar situações como essa, porque a gente não fez ainda, mas a gente vai ter que fazer logo, uma só de legislação. Sabe por quê? Onde é que uma legislação infere com a outra? Onde é que tem conceitos diferentes? Não foi feito ainda no Brasil. Até porque, André, isso é desesperador. Eu estou escrevendo naquele artigo lá. Eu estou no judiciário há 27 anos. Não posso alegar desconhecimento da lei. Certo? Ninguém pode. Aí, quantos tipos penais tem no Brasil? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não existe um site que tenha todos os tipos penais. Eu comecei a juntar, e aí eu fiz o quê? Tem uns que dizem que é 1800 e pouco, outros que é de 2000. Por quê? Porque em Portugal, tu vai lá, tinha em Portugal, compra um código penal, todos os tipos penais estão lá. Então tem a lei de proteção de deficientes. Aí, quando vai lá, dos crimes, vide artigo tal do Código Penal. Eles criaram um único documento em quem for para Portugal, compra o Código Penal e sabe que pode ou não pode fazer. Isso é condição de possibilidade para uma democracia. Nós temos uma lei que determina isso, mas hoje nós não sabemos. Bom, como eu posso gerenciar de maneira adequada se eu estou trabalhando com crimes e eu nem sei quais são os crimes que estão em vigor no país? Esse estado da arte, a gente pode fazer aqui, pelo menos uma coisa básica como essa poderia ser feita. A gente fez, às vezes a gente avança, o plano de tecnologia que avança muito rápido. A gente fez as IAs de legislação. Hoje tem quase 20 IAs, onde a gente subiu as leis, né, oficial, e as leis complementares ali lá dentro. E eu achei muito legal, tá? E aí é um depoimento de quem não é do direito, né? Quem é entusiasta da tecnologia no direito, mas não é do direito. Cara, você consegue procurar de uma forma técnica. Então, eu quero ver o artigo tal do CPP, qual o texto oficial dele, tudo bem. Mas eu quero saber o que tem na lei a respeito de alguma coisa, né? Isso a gente subiu penal, civil, marco civil da internet, a gente subiu tudo que a gente achou relevante ali, né? E aí eu achei muito bacana porque você consegue dialogar com as leis, né? Eu acho que é uma dor de todo mundo, né? Que a gente não aprende lei, né? E a gente é obrigado a cumpri-las, né? E ninguém nos ensina, né? Desde quando a gente é pequeno, né? Minha filha tá na escola, cara, até hoje a gente não tem dentro das escolas, né? Alguém ensinando quais os nossos deveres ali. E quando a gente cresce também, né, a gente entende que tem 1 milhão de obrigações que a gente tem que é obrigado a saber, né, e você vai ser penalizado se você não sabe e descumpre, mas você não tem, né, ninguém te ensinando isso. E eu acho que as IAs, elas são muito legais porque elas te dão uma cobertura. O que tem na lei do Código Civil sobre casamento? Aí ela explica. E aí eu debato com ela. Não, eu quero saber mais, eu quero me aprofundar disso. E sobre isso? E tal. Né? E aí você consegue trabalhar. Que legal isso aí, a gente podia fazer, até pensando, porque eu vejo tanta novidade na comunidade que eu não sabia disso. Então eu vou lá furgulhar, porque daria até para a gente fazer um projeto de cidadania, né? Abrir para fora, para conhecer a legislação, para colégio, para coisa, para mostrar como isso para estudante de direito, para conhecer, para de fato debater sobre isso. Pô, muito legal. Então a gente fique lá, também vou conhecer, depois eu conto para vocês a minha experiência lá, mas uma das dores então a gente tinha antigamente um vademecum, lembra? Sabe o que é vademecum? Tem que comprar para fazer OAB, né?
tem que comprar para fazer o AB. Uhum. E aqui, o Vademeco, agora a gente podia criar um Vademeco da comunidade, porque toda a legislação ali, Vademeco e Vademeco, né? E aí, sabe o que acontece também? Tu me perguntasse uma coisa que eu fiquei muito legal. Eu fui professor, dou aula na graduação desde 2000. Aí eu passei antes de tu nasceres, em 2001, eu estava em Porto União, era juiz lá em Porto União. Passei em 98 na magistratura. Em 2002 cheguei em Joinville, quando nasceu a Érica. E o ensino do direito, ele ficou travado em diversas categorias. E quem dá aula também não tem informação. Então, ele é um terreno movediço para ele falar qualquer coisa tal. Então, eles acabam dizendo, isso não é matéria, a gente tem que cumprir Bom, mas por que eu falo isso para ti? Porque eu dei aula na Universidade Federal, eu passei no concurso da Federal em 2008 e fui professor da Federal até 2022. E eu fui porque eu achava importante, eu sempre fui aluno de escola pública, estudei na Federal, fiz engenharia, depois fiz direito, eu abandonei engenharia, fiz direito, mas achava que era importante devolver mesmo um salário sendo medíocre. Mas eu me senti um enganador, porque eu cito o Pica-Pau Amarelo. Primeiro a gente não... Para poder entender processo, tem que ter entendido tanta coisa antes que tu não entendeu, que tu não consegue. E o segundo é que a Erika falou, tá preocupado em passar na prova da OAB. Porra, a prova da OAB é uma das etapas, não é um curso de formação. A prova da OAB é medíocre, é difícil fazer, mas ela pergunta coisa, é igual passar no concurso é para medíocre, tem que decorar título de lei, assim, não é, a pessoa não é nada demais, porque passou no concurso. Então é nesse sentido que aquela função da graduação, que era uma formação para formar um profissional que não ia ser advogado, não ia ser juiz, não ia ser promotor, ter uma formação ampliada, ela se perdeu. E eu desisti. Eu não tenho paciência mais, porque o cara que quer passar na prova da OAB, ele tem uma pretensão justa, só que não é a função da graduação. Então, me parece que a formação que tu tens na administração é uma formação que está preparando alguém que vai exercer uma função associada à formação. E não alguém que a única coisa que pensa é que caiu na prova da B, fazer o teste, porque isso gera uma mediocrização, porque ele não consegue entender qual é a função dele. Ele está tão preocupado que ele não quer passar, e é justo que ele não quer passar na prova da B, É isso, eu sou da primeira turma da prova da OAB nessa nova gestão, foi muito legal, muito engraçado, porque, porra, a prova da OAB naquela época foi muito, muito interessante. E aí, é nesse sentido, pessoal, que a Erika colocou, que esse mundo, quem espera que as faculdades se atualizem, espera sentado. Tu não tem como fazer. Aliás, os coordenadores não querem, ninguém quer, porque isso vai te dar, um ou outro professor vai dar um toque, vai fazer alguma coisa, mas essa formação é diferenciada. Talvez seja até o caso de pensar no Criminal Play, criar aí umas turmas de formação para isso. Eu separei aqueles prompts que eu comecei a fazer, depois a gente fazer uma formação sobre isso, é tanta coisa para fazer, pelas coisas que dão, mas o mais importante, assim, assim como um advogado, hoje um advogado criminal, que espere que alguém bata na porta para resolver o problema dele, espero o coelhinho da Páscoa, vem agora a Páscoa, agora, depois do Natal, pode fazer pedidos para todos eles, Dia das Crianças, o que for, não dá. Aí ele vai dizer assim, eu vou fazer uma pesquisa, não procura no Google, você só vai achar os anúncios pagos. Então, não faz isso. Então, te associa com alguém, e normalmente é aquele estagiário, aquele assessor que dá menos valor. Vocês perguntaram assim para mim, pô, você tem que contratar um estagiário, você pega mais nerd. Pega o mais nerd que tiver lá, porque não adianta pegar... Pergunta se ele sabe o que é GitHub. Se ele souber o que é GitHub, pode contratar. Aí... Tem conta no GitHub? Tem conta no GitHub. Então tá, esse aqui já fica. Quem não tiver conta no GitHub, já manda embora, que vai ser um chato para querer pesquisar. Então, é um novo mundo que a gente precisa de novos potenciais. E o cara tem isso. Tem essa possibilidade de fazer uma formação que o mais sacana, e aí eu acho que o André a gente tem essa responsabilidade no Criminal Player, é de fazer uma alfabetização digital assim, ó. Porque eu não sei, se eu não souber o que é mediana, moda e média. Se eu estou numa sala de aula, eu não pergunto. Então,
Hoje em dia, essa alfabetização de adultos, que se chama que eu uso o prefixo andro, ela é um desafio, porque tu tem gente que está decidindo o futuro de outro, está trabalhando com um ambiente que não é mais analógico, que é digital, que é aqui, em que ele não sabe o que está pedindo, o outro não sabe o que está julgando, o outro não sabe o que está reformando, e todo mundo mantém a pose. Então, é desesperador tu trabalhar num ambiente como esse, em que todo mundo é fake, porque o ambiente mudou. E aí é que é, ao mesmo tempo, uma oportunidade para poder fazer o que eu estava dizendo, é uma oportunidade digital, mas tem que saber argumentar. Porque não adianta tu querer ser arrogante e chamar o outro de burro, ou dizer que o outro não sabe, porque ele tem o poder. E ele vai continuar dizendo que não é assim. Cara, o cara diz que o Facebook, que o Instagram tem que oferecer a porta lógica, mas ele não é servidor, cacete. Ele não tem, ele é aplicação, então ele não tem lá o negócio, mas não, tem que oferecer, não dá. Então, tem que saber construir para se comunicar e ter aquilo assim, até pouco tempo tu também não sabia. Então, é isso que é o mais legal, assim, quando eu falei dos meus colegas, é que tem que ter uma humildade para poder perguntar. E aqui, no que se refere a fazer prompt, não é fazer as mesmas perguntas que a gente fazia para o Google, é outra estratégia, tem uma coisa chamada janela de contexto, aí tem o que a gente daria para dialogar sobre o que é espaço de embedding, mas isso dá muito trabalho para todos nós, mas o mais importante é que quando você se der conta de que isso aí é que precisa atuar e ver a gente tem que fazer uma formaçãozinha que hoje tem até engenharia de prompt para fazer, o que a gente tem lá uns modelinhos para poder fazer, tem uns que são prontos, e sim, mas para saber interagir com a máquina é muito, muito legal. Eu não leio, mas só leio livro no avião. O resto eu tenho. Eu peço para a máquina resumir para mim. Eu só leio depois que ela me resume, Érica. Ver se vale a pena. E eu acho que uma coisa que é legal é esses modelos eles são muito bons com linguagem, né? Então tu pode perguntar, alguém me falou uma coisa técnica e eu descobri que raio é isso. Você pergunta para IA. Ela te respondeu, você não entendeu, você pede para ela responder de uma outra forma. Fala, não entendi. Você muda essa linguagem e me responde de outra forma. Ela vai te responder de outra forma. Eu pergunto assim, explique para uma criança de 10 anos. Ele passa assim, aí você vai valer tudo. Criança de 10, sim. Isso aí. Até com 7, né? Com 7. Mas é muito mais fácil, porque mesmo quem é de tecnologia, cara, tem umas coisas que são complicadas para burro, né? Aí você aprendeu desde sempre a aprender tudo, né? Mas algumas coisas você gasta muita energia aprendendo, né? Então, eu uso, quem é de tecnologia já está usando bastante isso. Cara, tu pede uma explicação para ela e pede para ela simplificar aquilo, né? Às vezes eu quero só saber do que se trata, às vezes não, eu preciso saber mais a fundo, né? Mas para eu saber que eu quero mais a fundo, primeiro eu preciso saber do que se trata, né? Que é o que o Alexandre falou, cara, eu vou ler um livro, mas eu quero saber do que se trata, né? Aí eu vou gastar minha energia realmente aprofundando naquilo. Então, eu acho que hoje tem mais ferramenta ali à mão, né? Isso nas teses de doutorado, a gente fazia muito na graduação um tempo. Antigamente, uma tese de doutorado tinha 400 páginas, a gente ficava lendo. Hoje em dia, peguei a tese do Gabriel Bulhões, meti no GPT e disse, resumo. Aí ele me deu assim, o que tem de novidade em relação ao estado da arte? Nada. Tem isso, aquilo, outro. Então, assim, ele me deu os pontos e indica as páginas. Ele me indicou as páginas, eu fui na tese que tinha 400 páginas, li o ponto principal, porque a gente vai lendo a página, assim, o que tem de bibliografia diferente? É a mesma. Fala de Habermas, já sei Habermas, então tu pula. É por quê? Porque Shea não tinha razão. Informação é novidade. Se não é novidade, é redundância. Só tem essas duas opções. Então, o que eu quero saber é naquele livro, o que tem de informação? O que tem de ganho? Essa é a pergunta que o profissional deveria agir. O que tu ganha? O que tu acrescenta nisso? Só que qual é o problema? É que tu mesmo, Gabriel, não sabes o que tu sabes, porque a memória é um inferno. A memória é uma desgraça, porque a memória ela é plástica, ela vai se guardando, então tu tens que aprender a ter memória. E a máquina, hoje em dia, ela te ajuda a ser uma memória viva disso, né? Então, as petições que tu fazes, isso é muito legal, assim, eu sou autista, né? Então a gente estuda algumas coisas. Por que a gente não olha para as pessoas, né? Já repararam que os autistas não olham para as pessoas, né? Porque a gente tem uma construção de dados, de informação de baixo para cima, que é diferente de vocês. Vocês olham de cima para baixo. Então, vocês olham para uma pessoa e vê o rosto.
A gente não vê o rosto, a gente vê a barba, o nariz, o buraco, então a gente tem que somar tudo. É muito trabalho, é muito esforço, a gente não consegue dar conta. Então a gente não olha. É mais fácil não olhar para a pessoa, porque é menos uma distração, É interessante essa maneira. Mas tem uma coisa chamada sistema reticular ascendente, que é o mais legal de tudo. Assim, parece bobagem, mas isso é muito interessante e o ChatGPT usa isso. O que é sistema reticular? 10 segundos aqui, isso é legal, 10 segundos nessa sala, nesse lugar que a gente está gravando o podcast, significa 4 bilhões de bytes de dados. No olho, que está entrando pelo olho. 4 bilhões. Sabe quanto vai para a consciência? 2.000. Enfim, sistema reticular. Sistema reticular ascendente. Que, a partir dos critérios de sobrevivência e economia de esforço, presta atenção só nisso. O que a IA faz é isso, cacete. A gente tem 4 bilhões de dados. Atenção é tudo que precisa, lembra? O paper original lá? Então, assim, o que ele vai dizer? Ó, tem 4 bilhões de bytes aqui de informação. A partir aí são esquemas cognitivos, mas o nosso sistema reticular vai dizer assim, ó, presta atenção naquilo que é perigoso, naquilo que está dando muita luz, blá, blá, blá. A partir dos critérios, ele te entrega na consciência só aquilo que é importante. Então, o modelo, quando falasse da equivalência do modelo humano, é muito legal porque é isso, porque a gente tem a IA, na verdade, tem os 4 bilhões de dados, de bytes para pesquisar, mas daquilo tu vai ter que peneirar só o que é relevante. Ela pode deixar coisas relevantes para trás? Pode. Mas aí é importante que tu saiba como estabelecer os critérios para que ela possa selecionar o que é relevante ou não. Se tu não sabe fazer, contrata alguém que é uma curadoria que faz. A gente tem feito isso na comunidade para melhorar a entrega. Então é nesse sentido que aquilo que tu recebes como a aparência de cognição, o resultado da tua cognição, no humano funciona pelo sistema reticular ascendente. Na IA a gente faz os modelos filtrarem a isso. Por isso que o sistema reticular ascendente do Alexandre, nesse mesmo espaço, vai ser diferente do André, diferente do outro. Por isso que os modelos de linguagem, os modelos cada um vão dar uma resposta diferente, porque, embora elas selecionem, como é um percentual muito pequeno, vai dar a diferença. É isso aí. Muito louco, né? Mas no fim das contas é mais ou menos isso que tu comentou, a parte ali da gente, ou a gente pode acabar perdendo algum tipo de informação ou mesmo a IA. Então essa juntar os dois e conseguir agregar, utilizar um para lembrar do outro, até o próprio Schopenhauer fala, né, que o importante não é ver o que ninguém nunca viu, é pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. No fim das contas, aquela gama de informações está vindo para a gente e se por acaso a gente não conseguir interpretar, a IA vai conseguir interpretar ou vice-versa. Então trabalhar em conjunto com os dois é muito importante para o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Isso é, assim, se eu deixar eu falo muito mais, já mandaram cortar aqui o negócio, muito rapidinho, isso é importante, porque um sistema linear é assim, um algoritmo é um sistema linear, A mais B, A2 mais 2, pá. Um sistema complexo, e aí que é o legal, um sistema complexo é um sistema emergente, um sistema não monotônico. Tu não tem, assim, se tu aumentar a temperatura, aumentar o coisa, vai aumentar a temperatura. Só que aumentar a temperatura aqui, tu não controla as interações entre os outros elementos do coisa. Esse é um sistema complexo. O processo, estudado teoricamente, é um sistema linear. Entra ação, denúncia, rejeita. É o fluxo. Isso é um sistema linear. Onde o pau come no Poder Judiciário, não é um sistema linear. É um sistema que tem outras interações. Tu tem pessoas humanas que são sentadas ali, que fazem cognição, que fazem uma série de coisas. Esse que é o pau, onde o pau come. Aqui, nesse lugar, a gente se tem padrões, isso que é muito legal, porque a máquina cria categorias que nós não temos. E por isso que é tão difícil, assim, para terminar pelo lado início. Quando eu falo de auditabilidade, de transparência, toda essa discussão que tem, a gente fala de black box, gray box e de black box. Quem pensou IA tem um espaço que não sabe mesmo. A gente não sabe. O que a gente pode dizer, assim, ó, que eu posso exigir. O que a gente pede para um juiz? Motivação e fundamentação. Eu não peço que ele coloque na decisão
os processos internos, os processos cognitivos que ele chegou àquela inferência. E justificá-las. Então, quando você tem algumas críticas que querem uma transparência total, essa transparência total é inexistente no humano, ela é inexistente na máquina, eu não posso pedir dela o impossível. Eu posso pedir dela o equivalente humano, que ela me dê uma justificativa racional, que ela me dê uma fundamentação legal, vigente, e isso. Então, salvo se eu quiser uma singularidade, mas quando eu faço aqui, eu tenho que exigir da máquina os mesmos requisitos que eu exija que eu tenha do humano, que é motivação e fundamentação. E nisso, nesse livro aí, nós já falávamos dessa questão. Eu não posso pedir para a máquina alguma coisa que não existe no humano, porque ela está ali emulando um humano. E ela pode me dar motivação e fundamentação. É claro que eu posso fazer auditar o que tu está colocando na máquina. Isso é importante, mas é uma camada que é na construção do modelo, que é muito mais legal. Enfim, esse papo ia longe aqui, de todos nós, dizer que ver o que o outro não vê é o inferno, porque a gente tem, às vezes, a vontade, para nós, às vezes, é tão óbvio, né? Para o outro não é. Então, é um desafio viver em democracia, é um desafio viver na tolerância. E o que a gente fez, André? O que é o escopo da comunidade? Primeiro, a comunidade é para se divertir. Se divertir, porque a vida é chata, um tédio sem fim, né? Então era para conhecer pessoas, para poder interagir. E eu adoro interação virtual, porque não tem interação física. Interação ali, mas principalmente porque, por mais que o Gabriel viva nesse mundo, para ele discutir sobre alguns temas, ele não tem gente. Então a comunidade é isso. A gente não conseguiu fazer aquela ideia das salas de bate-papo, de sparring, uma série de coisas, mas porque não dá tempo, não tem nossa capacidade de trabalho é maior e menor em relação a isso, mas tem muita coisa que está vindo que vai ser legal. Mas o mais importante é poder ter um espaço em que você possa ser informado sobre o que está acontecendo para além da sua janela, como diria Fernando Pessoa, já que falasse de Schopenhauer. E assim, o mundo é o tamanho da minha janela. O Criminal Player abre uma janela digital para você, com muita coisa. Érica, é legal de ver. Érica, para terminar então, se conta para nós aí, como é que foi a tua experiência depois que tu entraste no Criminal Player, esse mundo que te abriu aí, vale contar o depoimento, porque tu estava na contagem de fase, tu estava na faculdade, como é que foi isso? Sim, eu estava na 7ª fase, foi em outubro, um mês antes do evento, que eu entrei na Criminal Player. Ah, tu não sabia o que era? Fazia. Nossa, eu era fã do podcast do Criminal Player. Mas o podcast aqui, da velha, do old time, que a gente gravava no aeroporto, em qualquer lugar, assim. Não fazia mudava um horror, assim, o áudio era um horror. Era eu e o Auri. Todo. A gente tinha até uma marca que era Ogro Jus, assim, que era tão ogro o negócio, que era Shrek, assim, era meio... Não, eu era fã desse podcast da Criminal Player, onde tudo iniciou. E quando se tornou uma comunidade, eu acompanhava, mas ainda não... Sempre fui muito fã, aí veio a oportunidade de entrar para Criminal Player. Eu não pensei 2 vezes, entrei véspera do evento, uma loucura e um caos total, porque evento é assim. Trabalhamos muito, saiu um evento ótimo. E por destino, assim, continuei na Criminal Player. Hoje, né, sou uma entusiasta de tecnologia. Antes não tinha conhecimento nenhum, inclusive tinha muito receio, isso é uma verdade, assim. Por mais que eu e o Gabriel, a gente seja novo. O Gabriel já mais enturmado com tecnologia, eu zero. Hoje eu não me vejo sem IA. Hoje qualquer pesquisa que eu vou fazer, eu utilizo a IA da Criminal Player. Inclusive, uma coisa muito interessante que eu vou contar, não sei se o Alexandre já sabe, mas ano passado eu estava no 7º período e eu redigi um RESP, porque eu participo do escritório modelo da faculdade, num caso que a gente tem criminal, e utilizando a IA da Criminal Player, e também participei da oficina do professor Jonathan Barbosa, sem dúvidas, tinha que ser ele. O meu RESP foi admitido há 2 semanas atrás. Então, foi... Só o teu, então. Só o teu, a galera inteira. Eu vou. Foi o meu, assim. Que massa, legal. Surreal, assim, o quanto que... Óbvio que eu tinha esperança que subisse, porque eu fiz com muita dedicação, estudei muito, mas no fundo, eu não acreditava que isso ia acontecer. Quando eu recebi a decisão, eu
Conta pra nós, assim, tu chegasse a abrir livros antes de perguntar, como é que foi a tua experiência? Isso é legal para contar, assim, Uhum. isso que me causa muita curiosidade. Chegasse a gente tem uma noção, né, recurso extraordinário, mas como é que foi a tua experiência ali? Tu procurasse como? Conta pra nós, assim, rapidinho, não precisa estar em... Não, eu assisti a oficina, porque eu cheguei na Criminal Player numa quinta-feira. E na sexta, a Lilian tava aqui, como todo mundo conhece a Lilian, sabe do jeito que ela é. Ela falou assim, vamos numa oficina de RESP. Eu falei assim, vamos. Aí Ninguém eu... sabe o que era RESP. Se eu pensava, o doutor Paulo Mendonça falando e o doutor Jonathan falando, parecia tão fácil. Eu falei, eu vou fazer. E aí eu, Deixa comigo. deixa pra mim. E aí meu professor me apoiou muito, mas ele disse assim, olha, eu não atuo no Tribunal Superior. Eu apoio o que tu for fazer, se tu precisar, eu vou estar contigo, mas é Te tudo vira. contigo. E eu falei, não, tá. E aí eu sentava, estudava, assim, abri, inclusive, processo penal, professor Auri. E eu falei assim, não, vai ter que ser a IA. Aí eu comecei a conversar com o professor Auri. Aí eu conversava contigo. E aí eu conversava com o pessoal. E eu falei assim, não, vai ter que ser isso. Aí eu alinhei, já tinha alguns pontos. O caso é ilegitimidade do reconhecimento pessoal. E aí eu pensei, vi alguns julgados em relação a isso, inclusive estudei eles pela IA também. Falei, não, vai ter que dar certo. Aí subiu e quando veio a decisão eu fiquei assim, Legal, parabéns. dá disso, então... Que massa, que massa. Foi muito legal mesmo. Uma Então, experiência. essa entrega, esse valor que é muito legal, né? Porque talvez seja aquilo assim, tem um professor perguntar, hoje tens em vez de ter o GPT, tu tens o Auri, o Alexandre, o Rafael Couto, então tem pessoas que estão por trás, que já fizeram curadoria sobre aquele material, que podem te dar um ganho. E o legal, Alexandre, assim, bem rapidamente, assim, o pessoal tem muita dificuldade em iniciar essa entrada nesse novo mundo. Então eles perguntam, nossa, eu preciso de um prompt muito específico. Não, numa IA comum tu precisaria definir a persona, como tu já disse, o direcionamento, contexto, intenção e formato. Isso são as 5 coisas básicas que tu teria que iniciar numa IA comum que está disponível no mercado. Na IA da Criminal Player, não. Já está tudo ali mastigado para ti. A única coisa que tu precisa fazer é dar detalhes do teu caso, então definir um contexto e a ação que tu quer que a IA faça. Pronto, acabou. Todo o resto já tá lá. E aí me conta uma coisa, então, assim, já que tu estás aí na linha de frente, como uma experiência, não precisa dizer a pessoa, claro, dessa interação com gente mais velha que teve, assim, essa dificuldade, como é que é a pergunta, aquela cena, aquele cara assim, a senhora tem que fechar a janela, assim, só um minutinho, meu filho, vai lá fechando a hora. Fecha a janela da casa, voltei, então... Pessoal, assim, claro, a gente já tem muitas pessoas que hoje a gente tá avisando e conversando desde novembro, então a gente fornece esses contatos, né? Muito pessoal, assim, para fornecer realmente. O André da consultoria 2 vezes na semana, pro pessoal, assim, passo a passo de como usar. Mas ainda tem muita gente resistente. Mas o que eu percebo, assim, é que quem começa a utilizar não para mais. Então a gente dá o caminho, bota o filho na estrada e depois ele consegue sair. E como é que são esses feedbacks aí, assim, essas coisas? Também tem usado, Gabriel, depois? Eu comecei a usar a IA da Criminal Player agora recentemente, faz uns 2, 3 dias, na verdade. Ah, então Daí mas comecei a ainda... testar, e daí recentemente eu tava com uma dúvida principalmente sobre lavagem de capitais, eu fui testando algumas coisas, mas ainda não consegui me adentrar tanto na IA da Criminal Player, mas eu espero que nessa próxima semana eu consiga também testar de algum. Cara, esses dias eu fui perguntando lá, porque estava atualizando meu livro, aí eu acordei, eu não sabia se eu tinha sonhado que eu tinha tido uma resposta, eu sabia se tinha uma resposta. Aí, por que é legal? Porque eu não sabia se tinha sonhado ou não, porque eu ando meio maluco, né? Assim, dormindo um pouco aí, eu sonhei. Aí eu tive uma coisa legal, que aí é importante. Tem um histórico das minhas perguntas lá. Então eu fui lá para ver se eu tinha sonhado, não era, não tinha. Então, é muito legal, porque o que é legal também, tu faz a pergunta e aí fica guardado lá no teu histórico, isso, né? E depois a gente vai ver se consegue fazer isso para ser compartilhado por outros players também, para fazer um repositório de perguntas como essa. Mas o que é mais legal é você tem essa histórica. E aí tu tava falando só, Érica, aqui, aí para a gente terminar essa nossa coisa. Mas conta aí uma história engraçada que a pessoa faz, as reações, assim. Só tem muito, assim. Ah, agora uma específica, eu não sei se vou me recordar, mas é assim, a pessoa é bem. Nossa, faz isso, meu Deus! E eu contando, né? Tudo que tu poderia ganhar em relação a isso. Nossa, vai otimizar o teu tempo, tu pode fazer isso, análise de julgado, super precisa, assim, extrair toda a raça desse dente. E ela assim, olha, eu acho que tu tá
Nando, mas se tu estiver falando a verdade, vai salvar a minha vida. Eu falei, não, eu tô falando a verdade. E depois ela voltou? Depois ela voltou, lógico, hoje ela tá aí conosco. Que legal, que legal, que legal. Mas é assim, é um processo que é o início, sabe? Então a gente vai guiando. Hoje a Criminal Player tem, né, um acompanhamento muito humanizado. Então tu vai entrar em contato conosco, ou tu vai falar com a Jana, ou tu vai falar comigo ou com a Thaís. Então a gente sempre vai te direcionar para um caminho que tu vai conseguir, sabe? Então, se precisar 2, 3, 4, 5, 6 dias, a gente vai estar te acompanhando, porque a nossa intenção é que realmente a qualidade da advocacia mude, a gente consiga, né, tá trabalhando cada vez mais. Então, assim, o acompanhamento que hoje tem na Criminal Player, a gente não encontra em outros lugares. É ter realmente pessoas ali atrás conversando contigo, te ajudando, né, a trilhar esse caminho e conseguir incluir essas inteligências na tua rotina, no teu dia a dia, que simplesmente fazem toda a diferença. E eu acho que um negócio legal, eu sou do lado da tecnologia e a gente abertamente explicou que isso é um laboratório de tecnologia, essas ferramentas elas estão em versão beta. Isso. Isso não me dá a liberdade, eu e o time de tecnologia, de ser muito ativo, né, em colocar recursos novos, e quem é da comunidade sabe isso, toda semana chega alguma coisa nova, muito legal ali. Mas volta e meia, a gente derruba as IAs, né? Acontece algumas instabilidades, porque a gente está trocando alguma coisa, está fazendo alguma coisa nova. E aí eu já percebo assim, quando eu derrubo, Putz, cara, chega. em 5, 10 minutos as pessoas começam a me chamar lá, André, pelo amor de Deus, sobe, eu preciso das IAs. Tá Então você, isso. você já percebe que assim virou, né? Para quem usa, vira uma rotina, né? Então vira um É um ponto de vício. apoio regular. É o vício. E um ponto legal, assim, que a Erika falou, por que você não precisa saber de prompt, né? Não precisa fazer um curso de engenharia de prompt? Porque a gente já montou as IAs já pré-treinadas para responder. Então, ela sabe quem ela sabe com quem ela fala, ela sabe qual o teor da comunicação que ela tem que ter, o tom, ela já tem a temperatura. Todas as IAs, elas já são pré-treinadas para o que ela se propõe. Então, você entra e conversa com ela, assim como você conversaria com um colega. Né? Então, isso é muito legal. E eu acho que, assim, o que muda? Né, no Criminal Player. Você não tem que saber nada? Não, você tem que saber. Você tem que saber, por exemplo, quais as diferenças entre as IAs. Né? Qual a diferença entre conversar com o Alexandre, conversar com o Gabriel Bulhões, conversar com o Cristiano Marona. Né? Cada um é especialista num assunto. Né? E aí você extrai o melhor de cada um. Então, em vez de você saber como configurar a temperatura de um chat GPT, criar tal, que são coisas técnicas, né, que muitos dos produtos vão nessa linha, não, a gente já fez isso. O que você tem que saber é realmente de quem você quer a informação. É igual assim, você vai no clínico geral ou no especialista. A gente tem um especialista, vai no especialista quando você souber o que faz. Beta não é o peixinho, não. Beta é uma versão que é, como é um laboratório, é de teste, então a gente tem lá as inconsciências, é para isso, né? Você está consumindo dentro da comunidade uma versão que é para os membros, por isso que essa lá, aliás, é um playground, né? Vem coisa nova também aí, né? A gente vai oferecer outras coisas, mas a ideia é de poder ter essa versão beta. Aliás, o chat GPT ainda está na versão beta, então... O que o André fala é muito interessante. Então, assim, o pessoal que vai usar ou que usa tem que saber que a IA da jurisprudência não vai discorrer sobre teses, não vai argumentar sobre temas. Então, ele vai explicar o que tem em relação com aquele julgado, com aquela decisão, comparação, estreia ratio decidente, diferente das IAs do professor, dos outros experts, né? Então, a gente tem o Cristiano Marona, que vai falar sobre política de drogas. A gente tem o professor Rodrigo Faux, que é especialista em tribunal do júri e neurociência, que até tem uma grande novidade, que é uma coisa muito legal, que eu particularmente amei, que é a análise de depoimento a partir de um prompt já criado pelo André e pela Lilian, para que tu analise um depoimento, dando uma pontuação ali. Então, o professor Rodrigo Faux, que já tem, né, um método específico, dá pontos e indica quais tópicos aquele depoimento pessoal, né, são razoáveis, são mais, né, vulneráveis. Então isso é muito interessante, tem muita coisa nova vindo por aí. Então quem tá interessado, quem se animou, é só entrar em contato com a gente, porque a gente só tende a evoluir cada vez mais. Valeu, então, pessoal. Obrigadão por estar aqui conosco. Depois aí, quem tiver aí, manda lá. Eu não vou te responder, mas a minha espécie que responde. Então lá parece que sou eu, então a coisa tá aí. A gente tem novidade toda semana, tem muito legal. Obrigado, Gabriel. Obrigado todo mundo que está nos assistindo aqui. O André e a Erika são da casa. Sejam muito bem-vindos ao Criminal Player, essa que é a nossa alavanca da tecnologia no processo penal brasileiro. Um abraço. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu.